Olá, irmãos, a paz do Senhor. Cá estou eu mais uma vez para dividir uma pérola do Senhor com vocês. Estou no meu local de trabalho, vou ser breve. Quero ler uma palavra que faz dias já que está no meu coração. Tenho andado um pouco sumida, muito trabalho, muito estudo. Mas enfim, a gente não pode esquecer de dividir a palavra do Senhor com aqueles que desejam e querem mais de Deus, né? Aqueles que anseiam pela presença do Senhor. Então, eu quero ser breve, quero ler hoje uma palavra que está em Provérbios 31. Não fala sobre a mulher virtuosa, tá? Dessa vez. Eu sei que Provérbios 31 é muito famoso por falar da mulher virtuosa, mas não é sobre a mulher virtuosa que eu vou falar hoje. É sobre conselhos de uma mãe para um filho, que é como Provérbios 31 começa. Eu quero agradecer a Deus por mais este dia, fazer uma oração. Então, vamos lá, né? Pai, eu te glorifico por mais este dia, te agradeço porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem revelado a sua palavra, o Senhor tem nos aconselhado, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Pai, eu oro e peço por aqueles meus irmãos que vão conseguir ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, que essa palavra venha ficar no coração deles, que eles venham também colocar em prática, Pai, essa palavra, viver essa palavra que o Senhor tem dividido conosco. Eu peço a proteção, a provisão, né? A tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos e sobre a minha vida neste dia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos do Provérbios 31 e destrinchar um pouco aqui do que o Espírito Santo colocou no meu coração e algumas anotações aqui que eu vou ler, tá? E diz assim, Provérbios 31, versículo 1 ao 9, diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui nessa passagem, se você for estudar a fundo, ela está falando para o filho dela, que é o rei Lemuel, não se beber bebida forte. Vinho, bebida forte, que embriaga. Por quê? Porque a bebida, que vou trazer o contexto, né, primeiro do texto aqui. A bebida faz a gente perder os sentidos, faz a gente tomar decisões que não são legais. E para um rei, se isso prejudica a todos, imagina um rei, né, que tem que tomar decisões muito importantes, não só por ele. Aqui está falando por ele e por todo um povo, né? Aqui. E vamos trazer hoje para os nossos dias, né, irmãos? Como nós devemos aconselhar os nossos filhos diante da palavra. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre aconselhamento dos filhos. E também fala sobre a gente não provocar a ira dos nossos filhos. Porque também para a gente poder aconselhar os nossos filhos e eles prestarem atenção no conselho que nós demos para eles, nós também não podemos incitar a ira nos nossos filhos. Temos que respeitar os filhos, né? Então isso também é muito importante. E eu quero falar um pouco sobre isso. Não só porque os filhos, para ouvirem os conselhos, eles têm que ver a nossa vida diante do Senhor. Porque eles não veem só o que a gente fala. Falar é fácil, irmãos. Falar, ó filho, não mata, não rouba, não mente, é fácil. Mas quando eles veem que a gente vive isso, a gente não só fala, mas eles estão vendo que a gente está vivendo aquilo. É fácil? Não, não é fácil, né? Então, eu separei algumas coisas aqui para ler, que diz assim: Provérbios 31, do 1 ao 9, traz os conselhos da mãe do rei Lemuel, focados em sabedoria, integridade e liderança. Olha quantas coisas que o conselho dessa mãe trouxe para o filho: sabedoria, integridade e liderança. É fácil, irmãos, viver assim? É fácil você impulsionar, você forjar o coração de um filho assim? Não, não é. Nos dias de hoje ainda. Eu fiz um curso há algum tempo atrás que chama Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Irmãos, o tema do filme, do livro já diz tudo. Alcançando o coração. Se a gente consegue alcançar o coração dos nossos filhos, com as nossas atitudes, com o nosso amor, a gente tem tudo. Eles vão crescer, por mais coisas erradas que eles façam, porque ninguém é perfeito, a gente erra mesmo,
mas eles vão tornar. Lembra? Ensina os filhos no caminho que eles devem andar, na palavra de Deus. Que quando eles forem mais velhos, adultos, eles não vão se desviar. Eles podem até errar em um momento e outro, porque todos nós somos falhos. E nós temos que estar ali, irmãos, de braços abertos quando eles errarem. Eu tenho 3 filhos, né? E quando eles erram, eu não julgo. Claro que eu corrijo, eu dou exemplo, mas eu não julgo, eu não vou tirando pedra. Eu falo, olha, você errou, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. E eu converso, e eu explico. Ou seja, eu estou alcançando o coração dos meus filhos. Não estou sendo dura, gritando e falando, você está errado, você é isso, você é aquilo, você vai para o inferno, não sei o quê. Realmente, se a gente não andar, né, em retidão com a palavra, em obediência, o inferno é nada mais, nada menos do que separar-se de Deus, viver separado de Deus. E ninguém quer. Eu não quero viver separado de Deus. Então, irmãos, a mãe de Lemuel foi muito sábia. E que eu e você, e aqui está falando da mãe, mas é os pais. É homem e mulher, juntos. Né? Não é separado. Porque Deus não vê a gente como separados. A gente vê homem e mulher como um só, como pai e mãe, um só. Né? Então, aqui diz mais. Ela adverte contra a imoralidade, o excesso de bebidas, que corrompem líderes, exortando seu filho a defender os indefesos, pobres e necessitados com justiça, estabelecendo a base para a liderança piedosa. Aqui no caso dela, né, ele era um rei, né? Depois vocês leem o Provérbios 31, o início. Por isso ela está, olha, fica longe da imoralidade, fica longe de coisas erradas, de bebida, porque você cuida de um povo. E nós aqui, irmãos, como sacerdotes de Deus, também temos essa missão. Ele aqui está falando de um rei, mas nós também somos reis e sacerdotes. Deus estabeleceu assim. E nós temos que dar testemunho não só dentro da nossa casa para os nossos filhos, mas para outros, ajudar pessoas com o nosso testemunho, com conselhos, com bons conselhos. Outro dia, muito tempo atrás, eu trouxe uma palavra, não sei se foi um vídeo do YouTube ou se foi um áudio que eu gravei, porque eu iniciei gravando áudios, né, no início. Eu falei sobre os conselhos que o primo de Aminon deu para ele. Aminon, filho de Davi, ele se apaixonou por Tamar e por causa de um conselho de um primo dele, ele morreu. O irmão dele matou e trouxe uma desgraça para a vida dele. Por quê? Por causa de um conselho ruim. Ali está falando de um conselho de um primo para o outro. Imagine de um pai e uma mãe, o peso que não tem. Tem um peso muito grande, irmãos, o conselho dos pais. Né? E a gente não pode só falar de boca, a gente tem que viver a palavra. Né? Não adianta a gente só falar. E aqui diz assim também, apresenta conselhos sábios da mãe de rei Lemuel sobre liderança, caráter e justiça, né? Aqui eu já falei essa parte, né? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver o que eu vou... Aqui, a sabedoria materna, tá? Sabedoria materna. O texto destaca a importância da instrução sábia, focada em mudar um líder de caráter. A instrução que eu e você, como pai, como mãe, dá para os filhos tem que ser uma instrução sábia, à luz da palavra de Deus. Que a palavra de Deus não erra, ela é o nosso mapa. Se a gente conhece a palavra, se a gente tem intimidade com a palavra, se a gente tem intimidade com Deus, Deus vai dar os insights certos, a gente vai saber aconselhar os nossos filhos da maneira certa. E às vezes a gente não tem como ajudá-los, a gente pode pedir ajuda para um pastor, para alguém mais sábio, para alguém com mais... Olha, eu estou com essa situação aqui com meu filho, eu não sei o que fazer, eu não sei como aconselhar ele. Pede ajuda para alguém. Para outra pessoa que seja num nível espiritual, num nível de sabedoria maior que o seu. A gente tem que ter humildade, irmãos, de também reconhecer que às vezes a gente não sabe como ajudar os nossos filhos. Pô, eu tô com essa situação aqui, como que eu faço? Eu não sei. Você busca ajuda. Mas não deixe de aconselhar, não deixe de ensinar o filho no caminho certo. Hoje em dia, irmãos, quantas mães estão sofrendo, famílias com filhos que não estão vivendo o propósito de Deus, não estão vivendo da maneira correta. Não vou dizer nem biblicamente falando, mas uma vida íntegra. Trabalhando, estudando, querendo construir um futuro, né? Querendo construir uma família, andando na retidão. Quantos filhos não estão aí, né? No mundo com a cabeça virada, vamos dizer assim. E eu e você que tem a obrigação. Deus deu. Filhos são heranças do Senhor, né? Então Deus deu os filhos para a gente poder cuidar. Porque quando a gente chegar diante dele, ele vai perguntar: cadê a herança que eu dei para você? O que você fez? Eu não estou dizendo que as atitudes dos filhos são totalmente culpa nossa, não. Porque cada um faz a sua escolha separadamente. Mas a gente tem que dar bons conselhos e viver a palavra. Para que os nossos filhos, eles olhem assim e falam: poxa, meu pai e minha mãe,
Eles me aconselham, mas eles estão vivendo aquilo que eles estão falando. Vai chegar uma hora que eles vão mudar. Ele diz assim, pureza e foco. O rei é aconselhado a não dar sua força às mulheres, evitando a destruição do seu reino por relacionamentos desregrados. Ou seja, a mãe dele está falando, filho, seja homem de uma mulher só. Case, fique certo, não fique com imoralidade, com uma, com outra. Isso não vai dar bom. Até nos dias de hoje, irmãos, é ruim. Dá ruim. É uma só. É um homem e uma mulher, um para cada um. Não precisa ficar andando com um monte de pessoas. Os nossos filhos, a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos. Eu tenho um filho de 25 anos e tenho uma menina de 12 e um menino de 10. Os meus filhos ainda pequenos são crianças. Então eu não posso incentivar eles a querer ter um relacionamento amoroso com ninguém, são crianças. Estão sendo cuidados, estão sendo instruídos ainda por mim. O meu filho mais velho eu estou orando para que ele encontre uma varoa valorosa, para que ele case bem. Mas os dois pequenos ainda não. Então é diferente, né? É claro que a gente já tem que orar pelo esposo, pelo cônjuge dos nossos filhos, mas nesse momento eu não posso incentivar os meus filhos a querer ter um relacionamento amoroso. Mas quando tiver idade, é um só. É uma mulher e um homem só. Os dois juntos, para formar uma só carne. Né? Então aqui ela está dando conselhos para ele, ó, sai fora disso. Não entre nessa imoralidade, não. E aqui diz mais, sobriedade na liderança. O álcool é proibido para líderes, pois altera o julgamento, fazendo com que esqueçam a lei e pervertam o direito dos aflitos. Aqui na palavra está falando, por causa do que ele era rei, para ele ficar longe da bebida. Porque senão ele poderia tomar decisões erradas e prejudicar todo o povo. Então ela está falando, fique longe da bebida, porque a bebida vai fazer você perder os sentidos e você vai começar a fazer coisas que não agradam, que você vai se arrepender e vai prejudicar pessoas. Então ela está falando, fique longe da bebida. Depois vocês leiam, estudem melhor esse texto. Ela está falando, está enfatizando muito na bebida, porque naquela época, irmãos, não é nos dias de hoje ainda continua sendo, só que naquela época era mais rígido ainda. Reis, sacerdotes, pessoas que estavam ali... exercendo uma função religiosa, eram proibidos de beber. Nem uma tacinha assim não podia, porque era corrompido. Deus não aceita isso. Até nos dias de hoje, irmãos, Deus não aceita. Porque começa com um copinho aqui, outro copinho ali, isso corrompe. Então, mas isso é o Espírito Santo quem convence a cada um. Não estou aqui para julgar, nem para falar o que você deve e não deve fazer. Eu estou aqui falando uma palavra de como você aconselhar os filhos. Né, de como a gente dar conselho aos nossos filhos. Essa é a palavra. Justiça social. A ordem é abrir a boca pelos mudos, ou seja, os que não têm voz, aqueles que não sabem se defender, os desamparados, pobres e necessitados. Quando a gente tem uma maturidade espiritual, um pouco mais, vamos trazer para esse lado nessa palavra, a gente pode, irmãos, e deve aconselhar outros, aqueles que ainda não tiveram os olhos abertos, não enxergaram ainda da maneira que talvez eu ou você, que já tem uma maturidade espiritual, consigam enxergar. Então é nosso dever, é nossa obrigação fazer isso. Igual os meus filhos pequenos ainda, eles não têm essa maturidade. Então eu sou a voz deles. Eu sou o exemplo deles aqui dentro da minha casa. Se eles não veem eu viver a palavra, como que eles vão fazer? Falar de boca todo mundo fala, mas e viver a palavra? Então isso é muito sério. Nós temos que ser referência para os nossos filhos dentro da nossa casa, né? E aqui diz, a Bíblia enfatiza fortemente que os filhos devem ouvir e guardar os conselhos dos seus pais, como instruções de sabedoria e proteção para a vida. Os versículos, né, de Provérbios 6, 20, 24 e 1, do 8 ao 9, destacam que a obediência às orientações paternas e maternas guiará e guardará os filhos funcionando como lâmpada, olha só, clareando a vida deles, iluminando o caminho para que eles não tropecem com o pé em pedra e caiam e quebrem a cara. Olha só que maravilhoso. Né? Diz assim, Provérbios 6, 20, 22 diz assim, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado as instruções de sua mãe. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão, como lâmpada, guiando. Olha que maravilhoso, irmãos. Aqueles pais que aconselham a luz da Bíblia, de acordo com o que a palavra de Deus pede. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. E diz mais, Provérbios 1, do 8 ao 9, que foi o que eu li. Filho meu,
ouça a instrução de seu pai e não, Provérbios 1, eu li o Provérbios 31, perdão, Provérbios 1, do 1 ao 8. Filho meu, ouça a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Todos vão ver, né? Quando o filho anda em retidão à palavra, obedece os pais, conselhos à luz da Bíblia, irmãos. Conselhos que estão na palavra de Deus, não é fora daqui. Olha só, o que vai ser? Vai ser um enfeite para a cabeça e um adorno para o pescoço. Motivo de orgulho, não um orgulho ruim, mas um orgulho de estar fazendo o que é certo, né? E aqui diz, ouve a teu pai, Provérbios 23, 22, ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Ou seja, na velhice ainda, pessoas que têm maturidade. Nós temos como aconselhar os nossos filhos. Nós temos como aconselhar, somos mais velhos, temos mais maturidade. Eu sei que tem casos, irmãos, que não é bem assim. Mas eu estou dizendo conselhos à luz da Bíblia. Aqueles pais que já estão, que sabem, que conhecem a palavra do Senhor, que entendem como é viver da maneira correta. É disso que eu estou falando. Conselhos à luz da palavra do Senhor, tá? Não é fora daqui. E diz mais aqui, em Efésios 6, do 1 ao 3, instrução para obedecer aos pais no Senhor, destacando que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Aquele filho que honra o pai e mãe, que obedece, tem promessas de Deus. Tudo que ele fizer vai bem. E vai viver muitos dias bem, abastado, próspero em todas as áreas da vida nessa terra. É uma promessa de Deus. Isso é maravilhoso para os filhos. Provérbios 13, 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O papel dos pais no aconselhamento. Efésios 6, 4. Não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e admoestação do Senhor. Aqui está falando, pais, não provoquem os filhos. Porque às vezes a gente quer que os filhos obedecem, mas a gente fica provocando. Às vezes a gente é duro demais, a gente não escuta, não ouve. Porque às vezes a gente vai corrigir, a gente só quer falar. Não, tem que sentar. Eu mudei aqui na minha casa. Quando os meus filhos fazem alguma coisa errada, a primeira coisa que eu falo, senta aqui. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a sua versão. Conta pra mim o que está acontecendo, por que aconteceu isso, por que você fez isso. Eu escuto ele primeiro. Depois que eu ouvir, aí eu começo a falar. Eu pego a Bíblia e começo a falar. Outro dia eu instruí o meu filho assim, o Ítalo. Eu peguei ele, sentei, falei, olha, ele tinha feito algo, né? Veio reclamação. E aí eu sentei, escutei ele falou. E outra, a gente tem que acreditar e confiar no que nossos filhos estão falando, irmãos. A gente tem que ter uma confiança, tem que gerar essa confiança no relacionamento de pai e de filho. Isso você constrói só com o tempo, tendo tempo mesmo de sentar. Eu sei que a gente trabalha, a gente tem muitas coisas a fazer. Eu sei que muitas vezes chega à noite em casa e tantas coisas, mas tem que ter esse relacionamento, tempo de mesa. Na mesa, eu amo quando a gente está fazendo as refeições juntos, que ali a gente conversa, eles contam as histórias, contam o que foi na escola, o que aconteceu, contam o que agradou, o que desagradou. Ali a gente também corrige, né? Então é muito bom esse tempo de mesa com os filhos. E a gente tem que dispor de tempo. Não adianta a gente trabalhar que nem louco, fazer tantas coisas, esquecer do principal, que é a nossa família. E eu tenho vivido um tempo de prosperidade na minha casa, irmãos. E eu profetizo isso na vida de vocês, que vocês vivam esse tempo de prosperidade na vida de vocês, na família de vocês, no casamento, no relacionamento, é maravilhoso. Ah, é mar de rosa, é perfeito? Não. Mas assim, a gente está conseguindo se entender à luz da Bíblia, a gente tem obedecido a palavra, tanto eu e meu marido, como os meus filhos. É isso que eu faço. É fácil? Não é fácil, é muito difícil, mas é possível. E aqui diz assim também, Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo o caminho em que ela deve andar. Esse versículo é muito conhecido, né? E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então aqui o respeito aos conselhos dos pais é descrito como uma forma de honra que resulta em uma vida longa e próspera, protegendo contra escolhas imorais ou tolas. Quando os pais aconselham à luz da Bíblia, eles protegem os filhos de tomar decisões, fazer escolhas imorais ou tolas. Olha como o conselho dos pais é importante. Então hoje, irmãos, que fique essa reflexão. Desculpa pela extensão do vídeo, é muita coisa para falar. Desculpa se eu falei muito rápido.
E se eu tropecei em algumas palavras, vocês me perdoem, tá? Deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acham. Quem tem dúvidas, né? Às vezes eu posso ajudar a responder. Deixar alguns versículos para vocês refletirem, para vocês lerem. Deixe nos comentários, deixe o like, compartilhe o vídeo se falou com vocês, né? Porque comigo tem falado muito, eu tenho vivido isso, irmãos. Eu não posso dar minha cara aqui, falar de coisas que eu não vivo. Isso é hipocrisia e Deus tá vendo, né? Então eu tô falando para vocês, eu tô dividindo algo que eu estou vivendo na minha casa, eu estou vivendo um tempo de prosperidade na minha família. É um mar de rosas? Não. Mas assim, tá dando certo. Meus filhos são uma bênção, né? Quando eles erram, eu sento, faço isso daqui, eu corrijo, eu converso, eu pego a Bíblia, eu mostro ali o que tá errado, o que tá certo. Quando eles fazem o que é certo, eu também elogio muitos. Eu falo muita palavra de afirmações para os meus filhos. Muitas mesmo, a gente tem que declarar isso para os nossos filhos todos os dias. Você é do altar, você nasceu para dar certo, você nasceu para a glória de Deus, você é inteligente. A gente tem que incentivar os nossos filhos, né? E quando eles errarem, sentar, ouvir, corrigir, orar, instruir. Se tiver que punir, punir da maneira certa, né? Como está escrito na palavra. Então eu deixo essa palavra para vocês. Eu quero fazer uma oração pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família e abençoar a vida de vocês. E vamos lá orar, né? Pai, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa sobre conselhos para os nossos filhos, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero orar, eu quero abençoar a vida de cada um, onde, Pai, essa oração, onde esse vídeo, essa palavra chegar no lar, que o Senhor possa ali derramar a sua bênção, que o coração dos filhos, dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais, que haja confiança, que haja, Senhor, prosperidade, que haja amor, que haja união, que haja paciência na vida, Senhor, de cada um, na minha família, na família dos meus irmãos. Eu oro pelos filhos, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada filho, sobre a vida de cada pai, de cada mãe. Senhor, vem com a tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz.